Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje a Igreja celebra também, no dia 17 de janeiro, o dia de Santo Antão. Santo Antão é considerado o pai dos monges. Ele viveu por volta do ano 200 e pouco, no início do cristianismo, e então se retirou para lugares afastados para viver em contato com Deus, na oração e na pobreza. Mas a sua santidade foi crescendo tanto que as pessoas começaram a levar comida para ele e ouvir conselhos. E depois, aos poucos, começaram a querer viver perto dele também aquele estilo de oração. Por isso é chamado o pai dos monges. Com ele começa esse estilo de vida mais no silêncio e no isolamento na oração. O sábado judaico tinha se transformado num carrasco do homem. Ele era um fardo insuportável em vez de um elemento terapêutico. Se tornou um fim em si mesmo, em vez de ser um instrumento de bênção para o ser humano. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. A liturgia de hoje nos propõe a meditação do texto do Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos de 23 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Havia sempre alguém procurando um meio de desautorizar Jesus. Os fariseus estavam sempre na espreita. Eram exímios cumpridores externos da lei e fiscalizavam o seu cumprimento. Ficavam de antena ligada para ver quem saía dos trilhos. Colocavam sobre as pessoas um peso para ser carregado. Jesus age de modo que se perceba o sentido da lei. Jesus não cumpre a lei pela lei, mas a sua ação é sempre nessa perspectiva, perceber o sentido da lei, de modo que possa propiciar para o ser humano uma autêntica experiência de encontro com a vontade de Deus. Esse é o objetivo da lei: colocar direção, ajudar para que o ser humano
possa fazer um encontro com a vontade de Deus. Mas a lei não é para escravizar. A lei vem para ajudar o ser humano a vencer o egoísmo e o veneno do pecado dentro do coração. Mas não basta cumprir externamente a lei, porque não realiza nada. A transformação precisa acontecer dentro do coração. Isso valia para antes, para a época de Jesus, e vale também para nós hoje. Não basta olhar os mandamentos e dizer não pode isso, não pode aquilo, não pode tal coisa. Mas é preciso compreender que aquele mandamento nos ajuda a compreender a vontade de Deus, que sabe tudo, que conhece todas as coisas. Não se pode ser mesquinho na interpretação da lei, mas é preciso subordinar a lei à lei do amor, ao amor a Deus e ao próximo. Aqui é que está. Subordinar a lei, o mandamento, ao amor a Deus e ao próximo. Qualquer lei, qualquer mandamento que nos impede de amar a Deus e de amar o próximo, não serve, não precisa e não deve ser observada. E Jesus, sendo o Senhor, Ele pode então nos ensinar essa verdadeira maneira de agir. A instituição do sábado, o descanso de Deus na criação. Em 6 dias criou todo o mundo e no 7º dia descansou. E aí todo o povo de Deus depois usa a instituição do 7º dia, o dia do descanso, o sábado, como também um dia consagrado a Deus. Mas isso foi feito em vista de quê? Do ser humano e da natureza. Para que o ser humano pudesse descansar, para que a natureza pudesse descansar. Então é tempo de repousar e de recuperar as forças. É tempo de celebrar e louvar a Deus. Este é o objetivo da lei do sábado, que para nós cristãos se torna a lei do domingo, o dia do Senhor. Afinal, nosso Senhor Jesus Cristo, tendo ressuscitado dos mortos no 1º dia da semana, no domingo, transformou então aquele dia do descanso de Deus, da conclusão da criação, agora no 1º dia, a nova criação que Jesus faz com sua morte e ressurreição. É importante, inclusive, que a gente dedique um minutinho sobre isso, partindo também do catecismo da Igreja Católica, que fala sobre o dia do Senhor, o domingo. Primeiro, o número 2177 diz assim: a celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo, dia em que por tradição apostólica se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa, de preceito por excelência. É por aí que vai, então, o sentido de participar da missa dominical como preceito. É uma obrigação, mas não pode ser uma obrigação da lei pela lei, mas do sentido que Jesus quer mostrar. A lei que nos leva a cumprir a vontade de Deus e a viver esta vontade. Também o catecismo diz os outros dias que são de preceitos: o dia do Natal do Senhor, da Epifania, do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria Mãe de Deus, dia da Imaculada Conceição, da sua Assunção, dia de São José, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e o dia de todos os santos. São chamados dias de preceito para a Igreja, com o valor e a obrigação de participação, como no domingo. Também o número 2185 ou 2185 nos fala
que o domingo tem um outro sentido, tem que ser expandido também. Durante o domingo e os outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos e atividades que impeçam o culto divino. Mas é claro que no tempo de hoje tem pessoas que não podem faltar ao trabalho. Aí não é simplesmente porque não querem, é porque não podem, né? As necessidades familiares ou uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa desse preceito. Situações em que fogem às nossas forças, né? Somente a igreja recorda, porém cuidarão para que essas dispensas legítimas não acabem introduzindo o hábito prejudicial à religião, à família e à sociedade de não participar, de deixar como se fosse tranquilo, basta eu querer ou não. E ainda o número 2186 fala que o domingo, o dia do Senhor, tem a obrigação de participar da missa, de participar do culto, da celebração da palavra na comunidade, viver a fé, mas também deve ser usado no outro sentido. Os cristãos santificarão ainda o domingo, dispensando à sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente pode dispensar nos outros dias da semana. Por isso que geralmente dia domingo a gente tira também para fazer visita às pessoas, amigos, parentes e etc. Voltemos ao texto. Nós aqui fizemos uma digressão até tirando do dia do sábado para a questão do domingo. Mas o texto, nós estamos vendo essa controvérsia de Jesus com os fariseus, porque os discípulos colheram espigas de milho num dia que não podia fazer porque era domingo. Esses fariseus e escribas estavam escondendo sempre a verdadeira lei, que era de Deus, debaixo de uma montanha de tradições. Pode, não pode isso, não pode aquilo. Que eles estavam então falseando. Eles não conheciam a palavra, porque se conhecesse, Jesus mostrou que se você conhecesse a palavra, você entendia o significado de poder fazer isso, né? E Jesus vem interpretar de fato, com todo o sentido, a lei, a verdade da fé. O homem vale mais do que tudo. É isso que Jesus quer ensinar. E o Concílio Vaticano II, interpretando mesmo esse texto, inspirou-se para sublinhar o valor da vida humana para além do desenvolvimento econômico e social. É preciso a gente ter sempre em mente: depois de Deus, o homem é que vem em primeiro lugar. Nenhum bem terreno é superior ao ser humano. Rezemos. Senhor Jesus, que nos ensinastes a compreender os mandamentos no sentido verdadeiro que nos leve ao amor a Deus e ao próximo. Ajuda-nos a viver assim, segundo a Tua vontade, a compreender o que Deus quer e agir. Dai-nos, Senhor, a graça de também podermos viver o dia do Senhor, de poder oferecer o nosso coração, a nossa inteligência e a nossa vida em louvor e adoração. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.